Capital e trabalho, cidadania ética foi o tema da aula passada. O professor Fernando nos falou sobre o movimento sindical e sua importância. O movimento sindical foi fundamental para garantir as conquistas dos trabalhadores brasileiros. Observamos o salário e a renda do trabalhador. O salário mínimo já teve um poder de compra maior do que tem hoje, ou seja, é uma conquista que ainda está faltando. O professor comentou sobre a mulher e sua dupla jornada. As mulheres, apesar de todas as conquistas, ainda são discriminadas em seu trabalho e ainda têm que enfrentar a dupla jornada de trabalho, fora e dentro de sua casa. Boa aula! Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? No nosso capítulo, aula de hoje, Ética e Cidadania, nós vamos ver meio ambiente, né? Que é um tema que envolve todo mundo, um tema importante para todo mundo, a questão ambiental. Como a gente sabe, todas as espécies precisam do meio ambiente para a sua sobrevivência. O ser humano, como conseguiu ocupar o planeta praticamente, né, em todas as áreas, não há parte do planeta que não seja ocupada pelo ser humano. E como a gente também conseguiu, né, enfim, aumentar muito a nossa espécie, uma explosão demográfica, sobretudo no século XIX, século XX para cá. Então, o que acontece? A gente tem que começar a pensar essa ocupação, pensar política e economicamente em como a gente vai ocupar o planeta, porque senão a gente vai alterar muito esse meio ambiente. E alterando esse meio ambiente, você começa a ter espécies extintas, você começa a comprometer a qualidade de vida das gerações futuras. Por isso a questão ambiental é uma questão relativa a todas as pessoas, a todos os países, não só países ricos, nem só países pobres, não só pessoas ricas. Repara, a camada de ozônio, por exemplo, que é um tema que a gente vai abordar daqui a pouco, a camada de ozônio, se ela for embora e se os raios ficarem, né, raios malignos, né, raios que vão acabar trazendo doença para as pessoas, isso acaba afetando a vida de todo mundo, independente se é rico, se é pobre. Portanto, é uma questão que diz respeito a todos, uma questão de cidadania. Você sabe que a questão ambiental, ela é pensada, a gente sempre tem a ideia assim, é relativamente recente, né? Isso parece que é coisa de hippie, né? Você querer viver no mato, cuidar da natureza, essa preocupação, parece ali anos 60, anos 70. Você sabia que o primeiro parque nacional, primeira área de reserva ambiental do Brasil é de 1937? Vejam vocês, o governo de Getúlio Vargas foi criado o Parque Nacional de Itatiaia, lá no Rio de Janeiro, que era um parque, enfim, uma reserva, aonde não pudesse ser alterado, não pudesse construir coisas lá e tal. Enfim, foi muita gente morar lá nessa reserva, né? Muitos hippies, né? Desde então, muitas pessoas com uma vida alternativa junto à natureza foram morar nessa região. Isso é 1937. O nosso Código Florestal é de 1965. Olha como é que a coisa vai caminhando. Antes, simplesmente não havia lei, né, para você conseguir preservar o meio ambiente. O Código Ambiental de 65 foi na década de 60, 70, sobretudo na Inglaterra, Europa, né? Inglaterra, em 65, surge a ideia da educação ambiental. É preciso educar as pessoas para preservar o meio ambiente. E assim vai, anos 70, tal.
É somente nos anos 80 que a gente passa a ter uma legislação específica no Brasil, né, prevendo leis e prevendo punições, multas, né, e até prisão realmente, para pessoas que degradam o meio ambiente, para empresas, né, que degradam o meio ambiente. E por que isso é tão importante? Por que é importante você preservar legalmente o meio ambiente? Você sabe que no século XIX, o escocês, um cientista chamado Robert Angus, foi o primeiro a definir o termo chuva ácida, um termo muito comum hoje em dia. O que é a chuva ácida? Você vê, século XIX, 1800 e tanto, já se fazia sentir os efeitos da Revolução Industrial. Ou seja, as indústrias começavam já a poluir o ambiente, no caso, né, lá na Inglaterra. E o que acontecia? Quando vinha a chuva, aqueles elementos químicos que estavam em suspensão no ar, eles eram levados para o solo. Levados para o solo e aquilo alterava o pH do solo. E muitas espécies, enfim, vegetais, acabavam alterando, né, o seu comportamento por isso, ou seja, não conseguia sobreviver mais. E você passa a ter áreas, então, degradadas e rios, não é mesmo, com ácidos, chuva ácida, século XIX, 1800 e tanto. Quer dizer, a preocupação parece que é de longe, né, mais de 100 anos, mas é só recentemente que ela foi justamente legalizada. Nos anos 90, você já passa a ter uma preocupação mais em escala global. Pouco mais de 10 anos atrás, mais precisamente 1992, Rio de Janeiro, aconteceu um evento, né, que reuniu, né, uma grande parte dos países do mundo, desenvolvidos, países em desenvolvimento, foi a chamada Eco 92. Essa Eco 92 foi de suma importância para definir a questão ambiental para o século XXI. Inclusive ficou pronta a chamada Agenda 21, que estabelecia diretrizes, né, projetos e projeções para o que será, né, do século XXI, conforme, ou seja, no caso da questão ambiental. Em 1997, no Japão, na cidade de Kyoto, aconteceu também uma grande reunião mundial sobre a questão ambiental. E nessa reunião foi definido o Protocolo de Kyoto. Esse protocolo é muito importante e, dentre outras determinações, ele diz que os países desenvolvidos devem reduzir em 5,2% de emissão de gases poluentes entre 2008 e 2012. Quer dizer, é uma coisa para futuro. Quer dizer, entre 2008 e 2012, países devem reduzir 5,2%. Parece pouco, não é? Você não faz, poxa vida, é tão pouquinho. Agora, mesmo parecendo pouco, você imagina o impacto que isso teria na economia dos países? Por exemplo, os Estados Unidos da América causou um grande problema porque ele se recusou a assinar esse protocolo. Não, eu não vou assinar. Porque para reduzir 5,2%, que parece tão pouco, a minha economia vai decrescer. Porque vamos ter que investir mais na área ambiental, então não vou assinar. Você vê, nós entramos o ano de 2003, portanto já quase 6 anos do protocolo de Kyoto, Estados Unidos ainda não assinou e isso ainda continua sendo uma questão primordial. Os países fazem pressão para que os Estados Unidos, né, que é a nação mais desenvolvida do mundo, que é a nação que mais polui, para que ele se adeque, né, a o que está sendo planejado, né, para os próximos tempos. Você sabe que no Brasil, um músico muito famoso, né, todo mundo conhece, Tom Jobim, foi um dos primeiros a trazer para a sua arte, a trazer para a sua canção, essa coisa da questão ambiental. Vamos ouvir uma música do Tom Jobim, chamada Borzeguim, onde é muito interessante, né, a letra. Ele desenvolve essa ideia de que nós devemos, né, deixar a natureza, deixa a natureza em paz, quer dizer, deixa a natureza do jeito que ela está, não vamos alterar esse meio ambiente, né? Deixa o índio, deixa o tatu-bola, deixa tal, deixa o Tom Jobim falar, vamos escutar a canção do Tom, vamos lá. Deixa o tatu-bola no lugar, deixa a capivara atravessar, deixa a anta cruzar o ribeirão, deixa o índio vivo no sertão, deixa o índio vivo nu, deixa o índio vivo, deixa o índio, deixa. Escuta o mato crescendo, escuta o mato crescendo.
deixa a Índia criar seu guri. Vai embora daqui, coisa ruim, some logo. Vai embora, em nome de Deus. Gostaram da música do Tom? Você sabe que o Tom Jobim, ele era um profundo conhecedor da natureza, né? Ele morava perto da Mata Atlântica e ele andava pela mata tentando reconhecer, né, o pio dos passarinhos, as espécies de plantas e tal. É uma boa maneira da gente se aproximar, né, da natureza, da ecologia, a gente desenvolvendo esse conhecimento, esse amor, não é mesmo? Que envolve conhecer a natureza. A gente tem que conhecê-la para poder amá-la, não é verdade? Moçada, você sabia que o Brasil pode vender poluição? Que coisa legal isso, né? Que coisa estranha isso, né? Vender poluição? Como assim? Pois é, foi definido também no protocolo de Kyoto o tal do MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O que viria a ser isso? Repare que interessante. Países desenvolvidos, onde tem empresas que poluem, e poluem porque, enfim, é necessário para produzir determinadas coisas, energia, por exemplo, você acaba poluindo o meio ambiente, não tem jeito, né? Por mais que existam filtros e tal, você polui. Tudo bem, a empresa, ela ganha o direito de poluir, veja que interessante, se ela passar a investir em reflorestamento em áreas, né, de países em desenvolvimento. E como você sabe, né, como todo mundo sabe, o Brasil é um dos países mais interessantes nesse ponto. A nossa diversidade ambiental é muito grande, né? É floresta tropical, é floresta úmida, é cerrado. E justamente esses países teriam no Brasil uma área privilegiada para investir, né? Ganhando o direito de poluir, né? Eles investiriam no Brasil, por exemplo, fazendo áreas de reflorestamento. Isso pode ser uma maneira da gente captar algum dinheiro, né, para essa questão ambiental. Você sabe o que é poluição antropogênica? Poluição antropogênica é a poluição causada pelo ser humano. Ela pode ser atmosférica, ela pode ser luminosa, ela pode ser sonora. A poluição sonora é terrível, galera. Vocês sabiam que a gente não se dá conta, né? Você já reparou que, eu fico pensando até, você já percebeu aquelas pessoas que trabalham em caixa de supermercado? Isso pode parecer uma bobagem, né? Mas passando né, o dia inteiro passando aquele produto, aquela leitura ótica. Eu fico pensando, meu, como que será que essa pessoa depois que para de trabalhar, será que ela fica ainda ouvindo aquele barulho? Muitas vezes a gente não sabe por que a gente está irritado, Você sabe que a causa pode ser poluição sonora. Isso tem sido estudado recentemente, é interessante. Poluição luminosa. Você sabe quem reclama da poluição luminosa? Os astrônomos. Diz que na cidade é impossível, praticamente, de você estudar o céu. Por quê? As luzes acesas de noite impedem, né, que os telescópios captem, né, a luz das estrelas. Então, é doido isso, né? A poluição atmosférica que a gente geralmente mais sente, né? Camada de ozônio. Quem nunca ouviu falar essa expressão? É um dos problemas, né, recentes causados pela poluição, a destruição da camada de ozônio. O que acontece é que o ozônio protege, né, a Terra de entrada de raios ultravioletas, que são raios terríveis, né, que o Sol manda para a Terra, são raios cancerígenos, né, que se pega, enfim, provoca câncer nas pessoas, câncer de pele, provoca acidentes, né, problemas, né, nas plantações, e o ozônio protege justamente desses raios malignos do Sol. E o que acontece? Descobriu-se que o clorofluorcarboneto, o CFC, encontrado, por exemplo, né, em motor de geladeira, produzido, por exemplo, por aerosóis e sprays, sabe aqueles tubinhos de spray, produz o tal do CFC e outras coisas, né? O CFC produzido por essas coisas vai para a atmosfera e acaba com a camada de ozônio. Sem a camada de ozônio, os raios malignos do Sol acabam entrando e causando estragos danados em todo mundo. É preciso preservar, portanto, o ozônio. O que se faz? Faz leis, né? Já existem leis, por exemplo, no Brasil, os países desenvolvidos desde o ano 2000, né? Os países em desenvolvimento, no caso do Brasil, somente em 2005, né? Mas não se pode mais fabricar
coisas que produzam o tal do CFC, que ataque a camada de ozônio. Então, repare, é muito interessante porque o meio ambiente ele tem que estar interligado, primeiro, com a ciência, porque é a partir, né, de experimento científico que você consegue identificar qual elemento que está desaparecendo, o que está se transformando e tal. Mas só que depois você tem a parte política, você tem a parte econômica. Por quê? Porque é preciso fazer uma lei para reduzir, né, o uso, ou então para eliminar o uso completamente, ou então algo que leve, né, a uma tentativa de melhorar, não é mesmo, a nossa integração com o meio ambiente. Efeito estufa. Tá vendo? Assim como camada de ozônio, efeito estufa também é um termo que se popularizou. Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Você sabe o que é o efeito estufa? Por causa da poluição, vai se acumulando gases na atmosfera. Você sabe que o Sol esquenta a Terra. E muito, né, da energia que o Sol manda para a Terra em forma de luz, vai para o espaço, né, em forma de calor. Ora, com o acúmulo dos gases, essa energia, esse calor, ele não consegue sair mais da Terra. E, né, formando justamente uma estufa. Esses gases na atmosfera formam uma estufa e o planeta vem esquentando. Né, e os efeitos disso são terríveis. Os cientistas acreditam que se a Terra esquentar apenas 4 graus centígrados, você teria um aumento do nível das marés da ordem de 5 metros. Imagina, isso, né, faria desaparecer, né, mesmo, praticamente, né, todas as cidades litorâneas do mundo, um aumento de 5 metros, ou então, não, a grande parte delas, quer dizer, um estrago monumental, um efeito catastrófico no mundo inteiro, não é mesmo? E sabe qual o grande responsável pelo efeito estufa? O gás, né, CO2. O CO2, gás carbônico, né, é o grande responsável, que ele é emitido pelos automóveis, que é o que a gente sempre lembra, né? Claro, o escapamento no automóvel está ali, né, produzindo CO2. Mas o grande vilão, né, a grande vilã na produção de CO2 são as termoelétricas. São usinas, né, de energia que queimam, né, substâncias para poderem produzir energia, né, em forma de calor. E essas termoelétricas, elas mandam muito CO2 para a atmosfera. É preciso, então, uma luta, né, para você diminuir a quantidade das termoelétricas e, por exemplo, utilizar um substituto a isso, né, seria as usinas hidrelétricas, que o Brasil, não é mesmo, seria, né, é o país, né, das usinas hidrelétricas, porque aqui a quantidade de rios é simplesmente, né, gigantesca, muito grande. Galera, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Valeu, até já. E aí, pessoal, curtindo o intervalo? Legal, vamos voltando então. Agora nós vamos ver uma teoria chamada desenvolvimento sustentável. Essa teoria foi desenvolvida pela ONU em 1972 e consiste no seguinte: os países, claro, teriam que ter desenvolvimento econômico, porém, com uma política governamental que preservasse o meio ambiente. Isso tudo, então, proposta da ONU. Desenvolver-se, porém, mantendo, né, a conservação do meio ambiente. O pesquisador brasileiro Antônio Diegues percebeu um problema aí. Qual o padrão de desenvolvimento que a gente vai tomar? Se a gente fosse inspirar, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, se nós aqui no Brasil formos, por exemplo, sonhar com um padrão de consumo norte-americano, a gente vai continuar estragando o meio ambiente. Por quê? Ora, você já imaginou quanto que consome um norte-americano, por exemplo, em plástico, por exemplo, em combustível? O consumo é muito maior. Você sabe que os Estados Unidos são responsáveis por 25% da poluição do planeta. Quer dizer, sozinhos, eles poluem 1/4 o planeta Terra inteiro. O pesquisador brasileiro Antônio Diegues propôs a teoria sociedades sustentáveis. O que seria sociedades sustentáveis? Os países, eles se desenvolveriam sim, eles teriam que preservar o meio ambiente sim, mas o padrão de consumo
seria, né, integrado à sua cultura, seria integrado ao seu meio ambiente. Ou seja, os padrões de países industrializados não podem servir de regra para o mundo inteiro. Você já percebeu que o problema ambiental, ele é um problema de todos e de cada um, e ele está muito relacionado com políticas do governo, por exemplo, no transporte público. Já parou para pensar nisso? Ora, em São Paulo, por exemplo, que é a cidade do Brasil, onde eles fazem rodízios de automóveis, poxa, você não pode usar o seu carro em determinado dia. Por quê? Porque aquele dia está proibido, que eles tentam reduzir o número de carros no centro da cidade. Qual seria a alternativa para isso? Transporte coletivo. Cada vez mais, nós temos que pensar no coletivo e não no individual. Um grande, enfim, dicionarista brasileiro, ele é teórico, né, da literatura, Antônio Weiss, uma figura muito interessante, intelectual brasileiro muito interessante, né, já falecido há alguns anos. O Antônio Weiss, ele se dizia comunista. E ele falava, ora, nós temos que ser comunistas, né, no sentido de querer o bem de todos, o bem comum, né, da coletividade. Até porque, repare, isso aí fala do Antônio Weiss, se cada um quiser ter um automóvel, e se cada um puder ter um automóvel, não vai ter matéria-prima suficiente no planeta. Quer dizer, não vai ter ferro no planeta, não vai ter matéria-prima suficiente para fazer um automóvel para cada um. Portanto, nós temos que cada vez mais exigir dos governos uma política que seja coletiva, transporte público, por exemplo, ou então, claro, coisas que não poluam, que não agridam o meio ambiente. Moçada, e a teoria do conservacionismo? Como a palavra mesmo sugere. Conservacionismo nós temos sim que desenvolver, temos que procurar, né, conseguir um bem-estar para a maior parte da população, mas sempre preservando o meio ambiente. O homem, na verdade, ele tem que ser entendido como parte, né, da natureza, como parte desse meio ambiente. Você sabe que, por ocupar o mundo inteiro, e se a gente ficar com aquela visão que somos superiores aos outros seres da natureza, vamos usar, a natureza é feita para a gente usar. Vamos lá, você extrai tudo que quiser, não se preocupa com nada. O que acontece? A natureza acaba prejudicando o próprio homem. Claro, a gente necessita dela para viver. Por isso, nós temos que nos ver como integrados a ela. Tem uma teoria muito interessante do norte-americano, chamado James Lovelock, que segunda metade aí do século XX, anos 50, anos 60 para cá, ele sai com a tal teoria Gaia. Você já ouviu falar? É muito interessante. A teoria Gaia, ela propõe que a Terra, né, o planeta Terra, é um ser vivo. Ou seja, é um organismo vivo e os componentes, nós, inclusive, né, quer dizer, a importância não é nossa. Você está entendendo? Nós estamos fazendo o planeta Terra viver. Ou seja, não é cada um em particular, né, que seria o importante. Não é um individualismo, e sim o coletivo. Nós temos que estar integrados, sim, com os animais, com as florestas, com os outros seres humanos. A Terra, portanto, sendo, né, um organismo vivo. Ora, se a Terra é esse organismo vivo, nós não somos inquilinos. Nós não estamos aqui morando, né, e dispondo desse planeta da maneira que a gente bem entender, não é mesmo? É preciso que a gente esteja consciente do nosso papel enquanto estivermos vivos, né, integrados nesse mundo, nesse meio ambiente. E para a gente se conscientizar, o que é necessário? Pense bem, na tua opinião, o que é necessário? Educação. Acho que a base de tudo é educar a população, porque é pela educação que a gente vai se conscientizar que é preciso, por exemplo, pressionar os governos para fazer políticas ambientais, políticas que preservem o meio ambiente, políticas que consigam, dentro, né, do mundo urbano, por exemplo, resolver a questão, né, do lixo na cidade. E, por exemplo, se preocupar com coisas não é só aquele universo onde você está vivendo, mas é claro que os tubarões do Oceano Pacífico, né, as baleias, tal, isso tem que ser um problema
de todos e não só daquelas pessoas envolvidas, né, numa ONG que tenta aquela proteção e tal. Você já tentou entrar na internet para ver questões sobre meio ambiente? Você sabe que eu fiz isso e é muito interessante. Você vai se surpreender com a quantidade de sites que existem, de ONGs, né, organizações não governamentais. Uma das principais, uma das mais famosas é o Greenpeace. Você sabia que é possível você ser, né, colaborador do Greenpeace? Você entra lá, né, fica sócio, você pode contribuir com doações, você pode participar de simpósios, de palestras que acontecem, né, no mundo inteiro. Você fica antenado, você se conscientiza sobre questões ambientais. Poxa vida, e quem que não gosta, né, de ir para a natureza? Quem que não gosta de colocar uma mochila nas costas, né, e sair e perceber e entrar em contato? Quando a gente fica muito fechado no mundo urbano, em geral a gente, né, se esquece, despreza isso. Quando voltamos, né, para a natureza, é onde a coisa começa a se revelar e aonde você vai percebendo cada vez mais a importância de se preservar, não é mesmo, o meio ambiente. Moçada, tem um problema que é de cada um na sua casa, que pode ser resolvido muito facilmente, que é o problema do lixo urbano. Quantos de vocês separam lixo? Você já parou para pensar nisso? Em geral, a gente vai colocando tudo ali, né? Despeja, né? Plástico junto com lata, junto com vidro, junto com o resto de alimento e tal. Amarra aquele saco e coloca em frente de casa e não pensa mais naquilo. Você tem ideia do que é o lixo numa cidade? É uma poluição gigantesca, não é mesmo? Tem um filme, eu me lembro de um filme chamado Conterrâneos Velhos de Guerra, do diretor Vladimir Carvalho. Esse filme, ele conta a história da construção de Brasília, cidade de Brasília, Distrito Federal, como aquilo foi construído e tal. E mostra, tem uma das cenas do filme, que vocês vão ver agora, que é a cena de um lixão, o lixão de Brasília. Olha que coisa mais impressionante, né? Brasília nos anos 80, esse filme terminou de ser feito em 1986, já tem um lixão gigantesco, desse tamanho aí que vocês vão ver. Vamos dar uma olhada nesse filme primeiro. Olha as cenas de Conterrâneos Velhos de Guerra, lixão em Brasília. Vocês viram que impressionante que é um lixão?
E agora uma coisa, você imagina o cheiro disso? Você imagina a quantidade de gases tóxicos? Você imagina, né, o espaço da cidade que é destinado a isso? Você sabia que uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, produz 12 mil toneladas de lixo todos os dias? Você imagina 12 mil toneladas. E quer dizer, se parte disso for parar, por exemplo, dentro do rio, nós estamos ferrados, né? Mesmo esse rio acaba muito rapidamente, como foi o caso lá do Tietê, em São Paulo. Quer dizer, o problema depois para você recuperar um rio poluído ou uma área poluída é muito maior. Cada morador produz 1,1 kg. Em São Paulo, 1,1 kg. Parece pouco, né? Mas é uma população gigantesca, então é um problema imenso também. Moçada, vamos para a rua agora. Nós vamos conversar com as pessoas sobre essa coisa da reciclagem do lixo, a importância da gente separar o lixo e não jogar fora coisas que podem ser reutilizadas. Isso, primeiro, é uma coisa de economia muito grande, né? E, claro, é uma coisa intimamente ligada à preservação ambiental. Vamos para a rua? Vamos lá, então. A senhora já ouviu falar de lixo reciclado? Sim, claro. Além de tirar a sujeira da rua, é importante porque aproveita-se, né? O dinheiro faz outras coisas e a economia. Eu acho muito importante, principalmente a criança saber que sujeira não se joga no chão, na rua, guarda-se, né? Tudo se aproveita porque tem pessoas que precisam disso, né? Quando nós pegamos alguma coisa tipo papel, alumínio, e levamos para algum centro de reciclagem. Isso é muito bom para o meio ambiente. A gente separa o lixo que não é lixo, né, e joga no caminhão. Eu acho importante para o meio ambiente. Na sua casa vocês fazem, né, a separação do lixo? Não. A cidade fica mais limpa, né? Se o povo fosse mais educado, seria melhor ainda. Mas, fazer o quê? Como vocês viram, é quase impossível, né, a gente não se ligar, a gente não prestar atenção, a gente não colaborar com a questão do lixo, que é uma questão importante, né, para todo mundo. Pessoal, nossa dica de estudo hoje vai o seguinte. Eu quero que vocês entrem num site da internet, que é o www.wwf.org.br. É uma ONG mundial, Wild World Foundation, a Vida Selvagem, né? A Fundação Mundial de Preservação. Eu achei muito interessante esse site porque é possível você se cadastrar. E se cadastrando, você recebe notícias, você começa a se ligar o que está acontecendo pelo mundo. É possível, inclusive, você fazer doações, claro, se você quiser, né, se você puder, é muito interessante. Então essa é a minha sugestão. E a outra é a seguinte, você sabia que o IBAMA, o órgão ambiental brasileiro, tem uma chamada linha verde? Anote o número, é 0800 61 80 80. Ligando para esse número quando você perceber que existe algum ataque ao meio ambiente. Quando o meio ambiente está sendo agredido, e o que a gente pode fazer? Podemos ligar para essa linha verde do IBAMA e, claro, chamar pessoas, então, né, do governo, pessoas, né, da área competentes para resolver esse problema. Tá certo, galera? Então, tudo de bom para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu! O professor Fernando nos falou hoje sobre o meio ambiente. Vimos que a economia e a política são fundamentais para a questão ambiental. É claro que é preciso preservar o meio ambiente e para isso nós temos que cobrar, né, dos nossos governantes. Aprendemos o que é desenvolvimento sustentável. Os países precisam se desenvolver economicamente, mas têm que preservar o meio ambiente, claro. O professor nos falou ainda em que consiste o conservacionismo. Conservacionismo é desenvolvimento com conservação do meio ambiente. Até a aula que vem!